A parte 1 desta pregação estará na descrição do vídeo. Você que está aí nos ouvindo do YouTube, né, compartilha, se inscreva, dê um sininho para nós, amém? Valorize o nosso trabalho para que o YouTube, a plataforma, saiba que o que nós estamos fazendo é de grande responsabilidade. E peça a você que está aí, se esta palavra te ensinou alguma coisa, né, compartilhe, fale, divulgue, ajude-nos também a pregar o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aqui fazendo uma leitura da palavra de Deus, falando sobre Jesus, o sumo sacerdote superior aos homens. Começamos lá no livro de Hebreus, capítulo 4, 16, falando que Jesus, o sumo sacerdote superior ao ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento. E agora nós estamos já decorrer nesse estudo a entender a forma do ato sacrificial de Jesus, amém? Que sabemos todos nós que foi por intermédio de seu sangue que ele pôde nos introduzir perfeitamente perante o Pai. Então é nesse prisma que nós vamos estar, falando a respeito da palavra do Senhor nesta noite. Hebreus capítulo 9, nós vamos fazer essa leitura. Hebreus capítulo 9, versículo de número 23, está escrito assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Amém? Amém. Nós estamos aqui fazendo uma correção na palavra do Senhor nosso Deus, né? Como sempre pegamos como nossa conduta de fé e regra. E quando nós deparamos com este versículo, nós entendemos que, embora o céu ele não necessite de purificação literal, o autor do livro de Hebreus colocou para nós aqui uma linguagem ritual para que pudéssemos entender, de fato, qual era a forma como o nosso sumo sacerdote Cristo vai interagir no mundo espiritual das coisas. Amém? Amém. Por isso, nós precisamos entender que, embora os céus não tenham nada para poder ter purificação, no caso, não houve pecado no céu, nós entendemos que houve alguns graves dentro do céu. E esses graves, como não está nos revelado perfeitamente como é, então muitas vezes nós não podemos tocar com muita excelência no assunto. Mas uma coisa precisamos entender: o pecado com que Jesus veio limpar e libertar o homem, ele não anunciou-se aqui na terra. Ele não teve início no mundo físico a qual eu e você habitamos. Na verdade, eu tenho uma habilidade de dizer que o pecado ele é um extraterrestre. Ele adentrou no nosso mundo santo, perfeito, harmonioso, feito pelo próprio Criador e destronou aquilo que tínhamos como perfeição do nosso Criador. Amém? Amém. Então, vamos lá. Primeiramente, por partes. O que está escrito aqui? De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Amém? Amém. Claro, o autor está apontando para que tabernáculo que está ali representado. O tabernáculo feito pela mão de Moisés. Visto que nada que foi ali feito não se purificou senão por intermédio de sangue. Sabemos que o sangue derramado no tabernáculo de Moisés era um sangue alheio. Amém? Amém. Diferente do ato da purificação do sumo sacerdote Cristo, que se deu não só o seu sangue, mas a si mesmo. Tabernaculou-se por nós. Amém? Amém. Se fez cordeiro sagrado por nós. E é o que ele é. Então, no versículo 24 do mesmo livro de Hebreus 9, diz assim: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu,
para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Observa-se que o sacrifício que os homens faziam, na verdade, fazia como que quase em vão, apesar de que ele tinha ordenanças divinas, amém? Eles não tinham de forma alguma poder para remover do pecado do homem, ou seja, os seus atos sacrificiais não tinham poder de remover o pecado da humanidade, amém? Porque ainda não vinha ser o verdadeiro ato sacrificial da redenção dos homens. Então aqui a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo ele não entrou num santuário feito por mãos, como foi feito de Moisés, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante quem? A face de Deus. Então nós precisamos entender que Cristo Jesus, ele entra na face do Senhor, amém? Não com sangue de bodes ou com sangue de bezerros, mas com o seu próprio sangue. É o que está escrito no capítulo 9, versículo de número 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Amém? Nem por sangues de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, Cristo não necessitou vários sacrifícios, uma única vez. Amém? Amém. No livro de Hebreus, no capítulo de número 9 e no versículo de número 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, presta atenção, a palavra é muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Amém? Amém. Então o que nós aprendemos com isso aqui? O nosso Cristo, nosso sumo sacerdote, superior a dos homens, o que vai acontecer? Aqui está escrito, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem o que agora? Sem pecados, aos que esperam o quê? Para salvação. Então Cristo virá, pastor, outra vez? Claro, Cristo virá outra vez. Porém, Cristo virá outra vez como ou sem? Como sem o pecado. Aleluia. Amém? Outra coisa interessante, Cristo não virá para todos. A Bíblia fala que ele virá para quê? Muitos. Corresponde o que está escrito na Bíblia? Sim. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. Amém? Amém. Então logo nós entendemos o que está ali escrito. Mas todo aquele que nele crer não pereça. Não é todos, são muitos que serão salvos. Amém? Amém. Não são todos, mas são muitos. Então a Bíblia diz aqui, para tirar o pecado de muitos. Amém? Esse é o ato sacrificial de Cristo. Vamos lá. O pecado iniciou-se no mundo habitável que nós habitamos? Não. Todos nós sabemos disso. Apesar de estar num relato oculto e não muito bem revelado, nós entendemos que o pecado não se iniciou no Éden. Não foi no Éden terreno que iniciou-se o pecado. Amém? O pecado tem por origem espiritual, pastor Solange. Apesar de que o pecado ele não inicia na terra, nós precisamos entender que há uma forma de como o mundo espiritual de Deus talvez poder ter sido contaminado de alguma forma? Sim. Porque onde há pecado tem que haver o quê? O remidor do pecado. Aleluia. Mas como nós não temos uma plenitude de entendimento de dizermos, né? Como originou-se ou como foi a forma do tratamento, apesar que temos o entendimento que ele foi precipitado por terra, e isso nós vamos começar a entender. O nosso adversário, ele pelejou no mundo espiritual, né, que é o mundo absoluto de Deus, e aplicou ali, pastor Solange, o primeiro néctar do pecado. Vamos ver isso em livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. Como está escrito? Olha o que está escrito aí no livro de Ezequiel, no capítulo 28.
capítulo 28, eu vou ler para vocês. Versículo de número 13 a seguir, até o 17. Diz assim: estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua cobertura: sardônico, topázio, diamante, turquesa, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Amém? No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Esta lamentação de Tiro, ela tem uma forte tipificação pela queda de Satanás. Aqui a gente vê o que está escrito aqui, para nós entendermos, tem uma forte intuição de que essas palavras que foram faladas foram colocadas nessa condição de fala para demonstrar, pastor Solange, o poderio de um personagem celestial. Então, essa lamentação de Tiro tipifica-se que realmente existia alguma coisa além, e nós hoje sabemos quem ele é, que é Satanás, e ele aqui é tipificado como um querubim ungido. Tá vendo aqui, ó? Ungido para proteger, estabelecido no monte da santidade de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que fostes o quê? Criado, até que se achou iniquidade em ti. A palavra iniquidade é pecado. Tá vendo aí? E aí a Bíblia Sagrada diz que esse personagem agora, pastor Soninho, está desqualificado aos olhos de Deus. Esse homem, ou se é este ser criado, não é um homem, este ser criado, o homem é Cristo, tá? Não é homem. Este ser criado, este querubim ungido aqui, da parte de Deus, ele foi criado, pastora, para proteger, para guardar, para servir. Era perfeito, a Bíblia diz, até que o quê? Achou nele a iniquidade. E nós sabemos que iniquidade é o quê? Pecado. Amém? Então o pecado não se inicia aqui. Inicia-se no mundo habitável de Deus, no jardim de Deus. Ou seja, estavas no Éden, jardim de Deus. Mas não o Éden que nós a conhecemos. Aqui alguns historiadores, né, chamam ele de Éden mineral, né, no mundo absoluto de Deus. Outra passagem também que tipifica-se o ser caído Satanás, no mundo habitável de Deus, está em Isaías, capítulo 14. Eu vou ler para você. Isaías, capítulo 14, versículo de número 12. Está escrito assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu debilitavas as nações. Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Tá vendo aí, ó? E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Tá vendo? E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te viram e te contemplaram, considerar-te-ão e dirão, este é o varão que fazia estremecer a terra e o que fazia tremer os reinos, que punha, olha bem, o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir solto para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um a sua casa, mas tu,
Olha bem, és lançado na sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil das pedras, como o corpo morto e pisado. Com eles não se te reinarás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Aqui a Bíblia vai estar relatando a queda de um ser. E a queda desse ser que aqui está já fala muito de si, pastora. Diferente daquela lamentação de Tiro, esse já demonstra caído, chamado estrela da alva. Ele fala assim, ó, como caísse do céu. Então, esse personagem que trouxe para nós o pecado, que é Lúcifer, ou outros chamam de Satanás, outros chamam de demônios, né? Esse abominável ser chamado de querubim ungido, em outra linguagem, ele trouxe para o nosso mundo habitável, no jardim criado de Deus para conosco, o pecado. Então, logo, o pecado não se inicia na onde o quê? Nós estamos habitando na terra, mas ele inicia o quê? Num plano celestial. Não digo que esse pecado desse personagem contaminou os céus, mas digo que ele fez um grande estrago no mundo habitável de Deus. Logo, eu posso entender, será que posso entender que o sangue que nos purificou aqui também pode ter purificado os céus? O ato sacrificial de Cristo não só moveu a terra, mas também agora moveu o quê? Os céus. Amém? Amém. Logo, ninguém que pode estar no reino de Deus pode entrar como está. Todos que ali estarão terão particularidade de limpeza e purificação através do sangue de Jesus. E nós vamos ver isso. Antes, podemos ver também em Apocalipse capítulo 12, a queda desse mesmo personagem, como está escrito lá no livro de Ezequiel e no livro de Isaías. Por fim, aí no Apocalipse capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, tá vendo? Nem mais o seu lugar se achou no céu. E lá no versículo de número 12, diz assim, pelo que alegrai-vos, ó céus, e a vós que habitais na terra, né? Perdão. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui, a Bíblia Sagrada fala que o diabo, nosso adversário, foi precipitado por terra depois de uma grande batalha contra Miguel e os seus anjos. Então, a gente entende que Satanás agora está derrotado por terra. Amém? Amém. Logo, então, podemos entender que o ato sacrificial de Jesus, claro, não foi para a purificação das coisas celestiais. Amém? Amém. Mas que coisas celestiais foi esta que ali no versículo 23 do livro de Hebreus, capítulo 9, está dizendo? Que coisas celestiais são essas? Na parte que ele diz assim, ó, mas as próprias coisas celestiais, como sacrifícios melhores que estes. Quais serão essas coisas? Eu aqui coloquei alguma coisa importantíssima para podermos entender. Primeiramente, você deve entender que nós aguardamos ansiosamente ainda o nosso sumo pastor, como é conhecido em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, aonde está escrito assim, ó. E quanto aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nós que aguardamos ansiosamente o sumo pastor das nossas almas, para recebermos da parte dele a coroa de glória, não a receberemos por méritos humanos, porque não a temos para recebê-la.
Nenhum de vós outros que aqui está pode dizer, receberei porque fiz. Não, esta coroa, aqui representada como coroa de glória, só para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Os que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Qual é a posição de Cristo hoje no mundo espiritual de Deus? Qual será a posição que o Senhor se encontra? Porque eu o conheço como sumo sacerdote, sumo pastor. Mas qual é a posição dele hoje nos céus? Hebreus capítulo 10, se você abrir a Bíblia lá outra vez, no versículo 11 e 12, está escrita a posição de Cristo. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca podiam tirar os pecados. Mas, este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre aonde? À destra de Deus. Qual é a posição do meu Cristo como sumo sacerdote e sumo pastor da minha alma, que vai vir me coroar com uma coroa de glória? Qual é a posição dele? Assentada onde? À destra de Deus. Amém? Amém? Ele está ali, nesta posição. Portanto, ele pode salvar todos aqueles o quê? Que aproximam-se de Deus. É o que está inserido no versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, tá vendo? E o corpo lavado com água limpa, que é a palavra, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Graças a Deus. Nós precisamos entender esta fala aqui. Amém? Então observamos aqui, ó. Qual é o efeito do Cordeiro de Deus? Qual é o efeito do Cordeiro de Deus? Em Apocalipse fala que ele nos testificou limpos. Isso é muito forte. Diante de toda a existência. Amém? Amém. O sangue do Cordeiro testificou-nos o quê? Limpos, com direitos. De quê? De entrar no mundo espiritual de Deus. Então vamos lá? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 11. Olha o que está aí escrito. Cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto. E com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Amém. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Observa-se que o sangue de Jesus Cristo nos colocará o quê? Diante de toda a existência da criação, puros, comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Purificados pelo sangue do Cordeiro. Outra coisa interessante, o sangue de Jesus purificará os mártires da glória. Olha que coisa linda. Amém? Amém. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 7, versos de número 14. Está escrito assim. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E eles disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Então, os mártires da glória, eles poderão adentrar junto com a igreja, como ela é, com o quê? Pelo poder do sangue de quem? De Jesus Cristo. Amém? E aí no versículo 15 tem uma palavra bonita e nós precisamos ouvi-la e lê-la. Está escrito assim, olha. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está assentado sobre o trono, né, o trono, os cobrirá com a sua sombra. Amém? Amém? Nunca mais esses personagens comprados com sangue, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará
e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Diga glória a Deus. A criação de Cristo, ou seja, perdão, a criação de Deus necessitava o quê? De um sacrifício, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo de número 23. Sacrifício melhores do que estes. Quais estes? Esses que nós vimos Moisés dar ordem para fazer. Sacrifício de animais, sangue, incenso feita para poder colocar no altar de incensários. Essas existências do passado. Então, as coisas celestiais com sacrifícios melhores do que aqueles para poder fazer a verdadeira libertação ou limpeza do pecado humano foi o ato sacrificial do sangue de Jesus. O sangue do Senhor Jesus Cristo também nos dá vitória na batalha. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículos de número 11, a Bíblia diz que está escrito assim: e eles venceram. Eles quem? Os que crerem em Cristo Jesus. Amém? Os que são comprados e lavados pelo sangue. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Diga glória a Deus por Glória isso. a Deus. Este irmão, para mim, que não sou nenhum perito no negócio, mas para mim, este é a purificação das figuras celestiais. Amém? Amém. Então, desvendando aquele versículo de Hebreus, quando diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, para mim, essas são as figuras que o sangue do Cordeiro, remiu para poder estar adentrando no lugar de onde nós iremos habitar para a eternidade, que é os céus dos céus do Senhor nosso Deus. Hebreus capítulo 10, eu queria fazer uma releitura desses versículos para vocês verem a importância de estarmos perseverante na fé. Amém? Nos atos que nós estamos pregando e vivendo. Está escrito assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha para mim. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Amém? Amém. Por quê? Porque quando você entra no santuário do Pai, você não vai entrar com o seu próprio sangue, seu sangue. Nem vai entrar com sangue de bodes, não. Você vai entrar com sangue de cordeiro alheio, não. Você não vai entrar com sangue de bezerros, não. Você vai entrar com sangue do cordeiro pascual. Amém? Amém. Então, diz aqui, ó: e tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Amém. Olha bem, cheguemos-nos com o quê? Com um verdadeiro coração e interesse e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Amém? Amém. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele grande dia. Então nós precisamos entender que já se aproxima aquele grande dia. Graças a Deus. A igreja precisa se despertar quanto a respeito disso. Amém? Amém. A igreja precisa aprender que o crente em Cristo Jesus, ele hoje entra no santuário de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa magnífica. O véu que era a carne foi rasgada. Amém? Hoje você adentra e você tem que ter o quê? Ousadia. A fé é uma ousadia. Amém? Amém. Logo, eu tenho poder para entrar no Santo dos Santos,
não por causa dos meus méritos, porque não as tenho. Não porque nasci numa tribo de Levi e não preciso mais. Amém? Amém. Eu entro porque o sangue do Cordeiro me dá esta Glória a ousadia, Deus. esse direito. Amém? Amém. Então eu não entro aqui como que entrando eu em algum lugar aleatório. Não, eu entro com ousadia porque o sangue do Cordeiro está posto sobre a minha vida. Eu tenho acesso ao Santo do Santo, às salas das revelações profundas de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então, para mim, né, se a palavra certa é desmistificar o versículo 23, não é isso? Aquilo que era as figuras das coisas celestiais, para mim são essas que aqui eu acabei de pregoar. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos vocês nessa oportunidade que nós já temos. Amém? Amém. E assim nós encerramos, então, né, o estudo chamado Jesus, o sumo sacerdote, superior ao dos homens. Muita glória. Amém? Amém. Graças a Deus. Você que está aí nos ouvindo do YouTube, né, compartilha, se inscreva, dê um sininho para nós. Amém? Valorize o nosso trabalho, para que o YouTube, a plataforma, saiba que o que nós estamos fazendo é de grande responsabilidade. E peça a você que está aí, se esta palavra te ensinou alguma coisa, né, compartilhe, fale, divulgue, ajude-nos também a pregar o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a tua casa em nome de Jesus.